Olá, amigos, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre o Antigo Testamento, não se esqueçam, nós vamos estudar de Gênesis até Malaquias, as riquezas do Antigo Testamento. Mas antes de irmos ao estudo de hoje, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal, já ativou o sininho para não perder nenhum vídeo semanal e se você está viralizando esperança, se você está compartilhando os vídeos com seus amigos. Afinal, isso não pode ficar só com você. Toda essa sabedoria que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, você não pode guardar só para você. Nós temos a responsabilidade de viralizar esperança, de compartilhar com os nossos amigos também. Então, compartilha, se inscreve e ativa o sininho aí, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre genealogias. Por que as genealogias são tão importantes na Bíblia, no Antigo Testamento? As chamadas Toledotes em hebraico. Você já se perguntou por que a Bíblia foi escrita? Talvez você responda, pastor, a Bíblia foi escrita porque nós iríamos nos esquecer se fosse apenas a palavra dita. Isso também é verdade. Mas você já se perguntou por que a Bíblia foi escrita do jeito que ela foi escrita? Por que ela conta a história de quem ela conta a história? Por que de Israel e não de outros povos? A Bíblia foi escrita para contar a história da aliança de Deus com o povo. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de matemática, de química, de física, de história e nem de teologia. Embora façamos teologia em cima da Bíblia, a Bíblia nunca se propôs a ser um livro de teologia. A Bíblia foi escrita para contar a história do relacionamento de Deus com o povo. E assim como Deus se relacionou com este povo, que nós vamos chamar de Israel, que iria se chamar Israel, Deus quer e pode se relacionar com você também. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. No último estudo, estudamos o capítulo 4 sobre Caim, sobre a maldade de Caim. No capítulo 5 do livro de Gênesis, nós encontramos algo muito interessante. Diz: este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus o criou. Deus criou homem e mulher e os fez e os chamou pelo nome de Adão. Os dois, Deus olhava para os dois e via apenas um. Isso não é interessante? E depois, como Caim não conta na genealogia, vai começar a história das genealogias. Vai dizer: Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malalael, que gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé. Mas notem que esses homens tiveram filhos e filhas. Por que conta a história apenas deles? Porque quando fala de Sete, que ele gerou filhos e filhas, vai contar apenas a história de Enos? Porque foi Enos quem aceitou a aliança. Por que não vai contar a história dos outros filhos de Enos? Porque é apenas a história do seu filho que aceitou a aliança de Deus. Então, a Bíblia foi escrita para contar a história daqueles que aceitaram a aliança. E termina então falando de Lameque, que vai gerar a Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Destes 3, responda aí, quem foi desses 3 que aceitou a aliança? Se você respondeu Sem, você respondeu corretamente. Por isso, existe até o antissemitismo para aqueles que não gostam dos judeus, infelizmente, não é? Os preconceitos deste mundo. Porque eles vêm de Sem. E se você for na sua Bíblia, no capítulo 11 do livro de Gênesis, a partir do verso 10, você vai achar a genealogia de Sem. E ali vai dizer que Sem gerou Arfaxade, que gerou a Salá, que gerou a Éber, que gerou a Peleg, que gerou a Reu, que gerou a Serug, que gerou a Naor, que gerou a Terá e que gerou a Abraão, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Mas esses homens também tiveram filhos e filhas. Por que conta a história apenas destes? Porque foram eles que aceitaram a aliança de Deus. E Abraão? Abraão teve quantos filhos? Você se lembra? Abraão teve Ismael, teve Isaque, mas se você abrir sua Bíblia em Gênesis 25, acompanhe aí comigo, confira se tudo que nós estamos estudando está na palavra de Deus. Não acredite sem conferir antes. Você vai ver que Abraão, em Gênesis 25, depois da morte de Sara, ele desposou uma outra esposa que se chamava Quetura, e ela lhe deu à luz alguns filhos, Zirã, Joquezã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. De todos os filhos de Abraão, de quem a Bíblia vai contar a história? Vai contar a história de Isaque. Por quê? Porque Isaque é o filho da promessa, Isaque é o filho da aliança. Quantos filhos teve Isaque? Esaú e Jacó. E a história de qual dos dois a Bíblia vai contar? Vai contar a história de Jacó, porque Esaú nega a aliança, a primogenitura. E a Bíblia vai contar a história de Jacó. E quantos filhos Jacó teve? Você se lembra? Jacó teve 12 filhos e uma filha.
ele teve Rúben, Levi, Simeão, ele teve Zebulon, Judá, Isacar, Gade, Asser, Dan, Naphtali, José e Benjamim. Desses 12 filhos de Jacó, de quem a Bíblia vai contar a história? Se você abrir a Bíblia em Gênesis 37, você pode ser levado a pensar e a responder o seguinte: pastor, a Bíblia vai contar a história de José, mas na verdade, abra sua Bíblia em Gênesis 37 e eu vou te mostrar algo muito curioso. Gênesis 37 começa dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 37, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas de seu pai com os filhos de Bila e Zilpa e trazia más notícias deles ao seu pai. Está aqui Gênesis 37. Mas no capítulo 38, depois que os irmãos vendem José para o Egito, vai contar a história de Judá e Tamar. Então toda a história de José está envolta para contar a conversão de Judá. A Bíblia vai contar a história de Judá. E se você for olhar, nós vamos estudar mais adiante, a bênção do Messias, a bênção da primogenitura, quando Jacó vai morrer, ele vai entregar para Judá. Portanto, a Bíblia foi escrita do jeito que foi escrita, para contar a história da aliança de Deus com o povo, daqueles que aceitaram a sua aliança. E lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, este é o sangue da nova aliança. Se lembram na Santa Ceia? Da nova aliança no meu sangue. E esta nova aliança está à sua disposição. Você pode fazer parte da história bíblica, daqueles que aceitaram a aliança de Deus. Você não acha isso importante? No próximo estudo, nós vamos ver sobre a aliança de Deus com Noé. Você não deveria perder. Por que é que Deus estabelece o arco-íris como sinal da aliança? Porque Ele escolhe Noé para fazer uma aliança e não outros de sua época. Envie esse vídeo para os seus amigos e não perca o próximo vídeo, porque vai estar demais e nós vamos aprender muito a respeito da aliança de Deus com Noé. Até o próximo vídeo, eu espero por vocês.